Terminou a primeira parte do Brasileirão. 18 jogos se foram. Primeiro turno termina e temos boas impressões do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, um dos melhores, no sentido de disputa, no sentido do primeiro, não se desgarrar tanto do segundo, do terceiro, do quarto. Então, tem jogo, temos jogos, então, e até bons jogos, né? É uma coisa que eu percebi, principalmente com a volta do público depois da pandemia. Muitos estádios cheios também, né? Acho que o torcedor, tanto que ficou em casa, esse Brasileirão voltou à carga, então o pessoal tá tendo boas médias de público, sim. Tanto dos times grandes como time pequeno, quando um grande vai visitá-lo também. Então acho que um chama o outro, um puxa o outro. Então temos bons jogos. Alguns nem tanto também, né? Não são todos os jogos. Por rodada temos 10 jogos, nem todos os 10 jogos são os melhores. Mas dá para pescar uns 4, 5 bons jogos assim, divertidos, dá para distrair. Você tem uma carga um pouco maior de adrenalina ou estresse quando tem o seu time que você torce. Ou do time que você torce contra também. Então, como eu já citei, a metade já foi. A metade do campeonato já foi. Temos o líder, tem aqui que fez por onde. Temos times que... o vice-líder também que pode não estar jogando o primor, até pelo time que tem. Mas está lá, está incomodando. Tipo aquele aviso. Não vacila não que eu passo você. Tem time que está no meio da tabela também, né? Por estar em diversas frentes. Mas deveria estar melhor, até pelo elenco que tem. Mas tem elenco, mas não tem time. Então vamos falar. Primeiramente vamos falar antes de falar pelo título do vídeo, que é o líder, o divertido e o feio, né? Dá para presumir de quem estamos falando, né? Mas vamos... antes de mencionar cada um quem é quem, vamos falar dessa última rodada, né? Que eu falei que fechou a metade. Vamos falar dos jogos dessa última rodada e também falar a tabela, de como é que vai ser agora a virada do turno. Vai ter time que vai estar focando só no Brasileirão, vai ter time que vai ter 2 competições ou até 3, então tem que se virar. Vamos falar primeiramente os jogos dessa 18ª rodada e depois vamos falar a classificação. Teve 2 jogos no sábado, né? O São Paulo em casa empata em 3-3 com o Goiás, né? Vamos falar também um pouco desse São Paulo também, que distrai as massas, mas enerva o seu próprio torcedor. Também no sábado o Botafogo ganha de 2-0 do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense do Filipão. Eu esperava que o Botafogo no máximo fosse empatar. Eu acreditava muito no Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense do Filipão tá muito bem na tabela. Tá legal. Vamos daqui a pouco falar da tabela. Mas Botafogo 2-0 me surpreendeu. Tanto como São Paulo 3-3 com o Goiás no Morumbi me surpreendeu também. Esperava uma vitória até certo ponto tranquila do São Paulo. Não houve. Então o Botafogo ganha de 2-0. Surpreendente, mesmo sendo em casa, surpreendente pela classificação do Atlético Paranaense e do Botafogo na tabela. Agora, já pelo domingo, teve jogo 11 horas da manhã, né? Aquele joguinho safado para quem joga e gostoso para quem tá em casa, né? O Avaí perde de 2-1 para o Flamengo. Jogo controverso. Teve de novo participação certa, correta, errônea, indevida do VAR. Teve bola na mão do Pedro e depois teve um empurrão fantasma no goleiro Santos do Flamengo que caiu ao solo. O VAR, o juiz deu o gol, mas o VAR foi lá e anulou o gol do Avaí, sob muitos protestos. O Flamengo ganha de 2-1. Então, méritos, deméritos, o Flamengo que não está ao seu primor também. Daqui a pouquinho vai ter Flamengo e Corinthians na Libertadores. Esse é o Flamengo? Tem que melhorar, porque o Corinthians está bem. Poderia estar melhor quanto à classificação? Sim, porque perdeu muitos pontos bestas também. Nesse fato também um time grande que está se reestruturando, está trazendo novos jogadores, até pegar no breu, demora, custa um pouco. E o Flamengo vai passar dificuldade na Libertadores. Seguindo os jogos, o Palmeiras vence 2-1, né? Acho que com merecimento. O Palmeiras mereceu pelo que produziu, mereceu muito vencer a partida segura,
Depois teve o gol de empate por vacilo também da zaga, que abriu totalmente. O Palmeiras tem esses apagões durante a partida, o que é preocupante em jogos de carga emocional muito forte. O Palmeiras, se é muito pressionado, acaba de vez em quando espanando um pouco a parte defensiva, né? E a parte ofensiva deixa um pouco a desejar, porque perde um caminhão de gols. Foi 2-1, mas poderia ter sido 4-1, 5-1, sem exagero. O Palmeiras produz demais, mas acerta a finalização de menos, né? Vamos ver agora como é que vai ser o Palmeiras agora com o Flaco Lopes, no caso, Merentiel, disputando os dois a centroavância, né? Então, Palmeiras justo, 2-1. O Juventude na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, vence o Ceará, 1-0, dois times pequenos, mas o Juventude, vitória importante, né? Para quem quis sair da rabeira e que quer ainda almejar algo um pouco melhor, né? Algo grande acho difícil para o Juventude, mas algo melhor do que está. O Fluminense vence de 2-1 o Bragantino, né? Jogo encardido, mas o Fluminense, o jogo foi em volta, não foi no Rio de Janeiro, acho que foi em Volta Redonda. Mas o Fluminense jogou muito bem, 2-1, não, o Fluminense está naquela pegada mais da empolgação, né? Quando ele está na fase meio que platô, meio no marasmo, no mais do mesmo, que geralmente é as performances do Diniz, o Fluminense vai sentir. Mas agora tá aquela coisa lá a festa da aposentadoria do Fred, que teve os 4-0 no Corinthians, aí teve vitórias de empolgação e tem uma linha de frente muito boa, o Fluminense, vamos falar a verdade, tem um time muito bom, né? Acho que dá para ocupar alguma vaga de um torneio continental, dá para incomodar, o Fluminense está muito bem na tabela também, né? Aí seguindo os jogos, teve Corinthians, foi ao Mineirão e ganhou do Atlético Mineiro. Isso sim me surpreendeu. O tal do fomos surpreendidos novamente. Esse foi um jogo surpreendente. Eu não esperava um atropelo do Atlético Mineiro, porque também tá igual o Flamengo, rateando lá, aquela coisa. O Atlético tá às vésperas de poder encarar o Palmeiras. E que tipo de Atlético que vai? Os jogadores são os mesmos, mas vai, não vai. Tipo, não, da mesma forma que o Flamengo hoje não está fazendo medo para o Corinthians, dá para ir de igual para igual. Posso falar a mesma coisa de hoje, Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores, porque o Atlético até que produziu muito bem no primeiro tempo, fez 1-0, mas depois o 2-1 veio como se fosse uma avalanche, teve o gol de empate, depois teve o pênalti infantil. Eu não sei se o jogador do Corinthians iria para dentro, mas deixar a perna fincada para o jogador do Corinthians cair. Foi tudo que o jogador do Corinthians, o Giovani, né, moleque da base, conseguiu. Então ele queria aquilo, aconteceu, a perna na minha frente, foi lá, pênalti, justo, 2-1 Corinthians, pelo que se tornou justo também, né? Surpreendente, mas justo também, pelo que se comprometeu cada um a fazer, né? Quando você faz, você aproveita, você pode ter 10 chances, se fizer uma, e o que teve só 2 chances, se fizer as 2, fica 2-1 para o adversário. E foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Então, foi penalizado pelos seus erros. Então, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Seguindo, Atlético Goianiense perde para o América Mineiro em casa, o jogo em Goiânia, né? O Santos empata 0-0 em Fortaleza. Resultado ruim para o Santos, pelo que o Santos almeja, né? O que o Santos quer? Quer olhar para cima, quer olhar para baixo na tabela? Mas 0-0 com Fortaleza, último colocado, não foi bom o resultado não. Então, encerra-se os jogos de domingo e teve o jogo de segunda-feira para poder encerrar a rodada. Curitiba 1-0, né? Aleph Manga fez o gol, 1-0 em cima do Cuiabá. Então, a partida acho que não teve surpresa, então o Curitiba tanto que deu um bom salto na tabela e empurrou o Cuiabá para a zona do rebaixamento. Então, esses foram os jogos. Vamos falar agora a tabela, né? Tabela, primeiro o G4. O G4, depois tem o mais 2, que são a fase de grupos, e tem a fase também de pré-libertadores, né? Do primeiro ao quarto, que é a fase de grupos de Libertadores, a classificação para a fase de grupos. É o Palmeiras em primeiro com 39 pontos. Incontestável, né? Justo, é o que pode não apresentar o futebol mais bonito, né? Hoje estão dando o futebol mais bonito para o Fluminense, mas é o mais consistente, é o time com mais certeza de vitória. Palmeiras em primeiro com 39, Corinthians em segundo com 35, Fluminense, o do futebol bonito, do Diniz, o dinizismo, em terceiro com 34 e o Atlético Mineiro com 32 em quarto colocado. Nos esperava que o Atlético ia disparar no campeonato, mas
com certos tipos de derrotas, e essa foi sentida, foi doída. Fecha-se o G4, aí tem os dois times que estão se encaminhando para pré, né? Se hoje terminasse o Campeonato Brasileiro, iam para pré-Libertadores. Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Paranaense 31 e o Flamengo em sexto com 30. Atlético Paranaense em quinto com 31, o Flamengo em sexto com 30. Aí tem aquela fase também dos classificados para a Sul-Americana, que é do 7º até o 12º colocado, que é Internacional, o 7º com 30, Bragantino 8º com 27, o Santos aí que eu falei, que o que ele quer, o que o Santos quer? Ó, tá em 9º com 26, acompanhado com o São Paulo. O São Paulo é outro que a gente acha no brasileiro. O que o São Paulo quer da vida? Quer olhar para cima, quer olhar para baixo, quer olhar para a competição continental, quer almejar título ou quer se preocupar contra o rebaixamento? Tanto o Santos como o São Paulo, 26. O 9º e o 10º colocado, 26 pontos, né? Aquela incógnita, tá naquele marasmo. Beliscando uma Sul-Americana ainda, né? Em 11º eu tenho o Botafogo com 24 pontos. Tenho o Ceará em 12º com 24. Fecha a zona de Sul-Americana. Tem aquela zona que é do limbo também, né? Que é do 13º ao 16º. Que é com Curitiba com 22. Também com 22 o Goiás, né? 14º com 22 pontos, aí tem o América Mineiro em 15º com 21 pontos, mesmos 21 pontos do 16º, Avaí. Agora começa a parte do Z4, que é do 17º ao 20º. Cuiabá com 20 pontos, Atlético Goianiense com 17, Juventude com 16, em 19º, né? E o 20º, o último, o da Rabeira, né? O Fortaleza com apenas 15 pontos, né? Então, quando eu falei que o Santos vacilou mesmo jogando em Fortaleza, é porque o Fortaleza é o último, né? Tinha que vencer, sim. Não venceu. Então, pode dizer que o Santos perdeu ponto, né? Por isso que eu falei, o que o Santos quer da vida, né? Se não consigo vencer do último, isso é complicado. Então, essa foi meio que emoldurar o que eu vou falar agora, falar o título do vídeo, que é o líder, o divertido e o feio, né? Dá pra se presumir de quem a gente vai falar. Falei da classificação, falei dos jogos da 18ª rodada. Então vamos falar, né? Vamos falar do líder. Vamos falar do líder, vamos falar do divertido e vamos falar do feio. Mas vamos começar. Vamos começar a falar do líder. Fiz as minhas anotações, né? Cada folha falando do líder, falando do divertido e falando do feio. Dá pra se presumir quem... mas vamos lá. Vamos tentar fazer aquele suspense. Quem você acha que é o líder? Sim, é o Palmeiras. 39 pontos. Palmeiras que com justiça, como eu já tinha citado antes, criou para tanto e joga. Criou para tanto e joga para tanto. Então o Palmeiras é um líder porque é o time mais consistente. É um time firme, tem uma defesa sólida, existem erros. O Palmeiras sim, o Palmeiras erra. O Palmeiras sim. O Palmeiras muitas vezes podia estar melhor, não está. Quanto à performance, quanto à pontuação, acho que o Palmeiras está muito bem na pontuação, mas... teve erros de arbitragem, erros de VAR também, que comprometeu a classificação do Palmeiras. Pode-se dizer, ou pode-se pensar ou cogitar, né? As teorias das conspirações, que isso que está dando um olho do campeonato. A graça tá isso aí. Se fosse só pelos pontos conquistados mesmo, né? Pela efetividade, o Palmeiras já teria desgarrado. Mas não. Palmeiras 39, o Corinthians com 35, o Fluminense com 34. Tá ali. Ainda tem um Atlético Mineiro com 32. Se vacilar, quem sabe, um sprint. Então muita coisa vai acontecer nesse segundo turno. Mas o Palmeiras líder, sim. Incontestável? Sim. Pelo que está se produzindo. Não se focando somente nos últimos jogos. Mas o que o Palmeiras tem feito para ser o líder, né? Citando os últimos jogos do Palmeiras, o que o Palmeiras fez? 3 vitórias. O Palmeiras conseguiu ultrapassar o Corinthians e se manter na liderança, porque conquistou 3 vitórias magras, sim, efetivas, também, né? Fez a tal da lição de casa, pegou o time fraco, venceu, pegou o time encardido, venceu também, né? Então, não deu sopa pro azar. A sequência, fala uma sequência bem rapidinha do Palmeiras de 3 jogos. As 3 vitórias que deu o Palmeiras uma estabilidade, tanto que o Palmeiras pode até perder um jogo na próxima rodada, que não perde a liderança. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 1-0, venceu o América Mineiro. O Cuiabá jogou em casa, no Allianz Parque.
o América Mineiro jogando no Independência, lá em Belo Horizonte, ganhou também de 1 a 0, né? E venceu do Internacional voltando para São Paulo, no Allianz Parque, venceu por 2 a 1, né? Todos os jogos eu senti o Palmeiras muito dominante, né? Poderia ser mais agressivo, poderia ter mais poder de ataque no sentido de que não somente produzir, mas produzir e fazer. Fazer esses números aqui, 1 a 0, 1 a 0 e 2 a 1, poderia ter sido uns 3 a 0, uns 4 a 1, poderia ser, até de certa forma, tranquilamente. Mas o Palmeiras meio que, não vou dizer que se atrapalhou, mas meio que deu graça a uma situação que diria que tipo assim, podia ser mais sem graça. Os jogos foram emocionantes, uma carga emocional além do que deveria ser. Então o Palmeiras 1 a 0 no Cuiabá, 1 a 0 também no América e 2 a 1 no Inter, faz o Palmeiras hoje ser o líder do campeonato, né? E com essa justiça, né? Falando também da importância do que o Palmeiras fechar o turno na liderança. Por quê? Porque agora o Palmeiras está só em 2 frentes. O Palmeiras agora foi eliminado da forma que foi pelo São Paulo na Copa do Brasil, mas ainda tem Libertadores, vai ter Atlético Mineiro começo do mês de agosto agora, tem Brasileirão, o Palmeiras vai começar o segundo turno na liderança. Então essa é a importância, estar líder, que vai ter jogos que o Palmeiras vai ter que poupar, por quê? Pensando na Libertadores, que é o que o Palmeiras quer, é a obsessão, é o que o Palmeiras deseja, ter o domínio continental, né? A relevância internacional, que é de direito do Palmeiras. Hoje o Palmeiras entra em campeonatos para ser protagonista, não coadjuvante. Então o Palmeiras hoje entra para ficar nas cabeças, e está nas cabeças, né? A vitória contra o Inter, para mim, deu moral. Gostei muito da atitude do Palmeiras, que começou amassando o Internacional, mas se esbarrou naquela também do amassou, pressionou, mas também não fez os gols. Cria-se demais o Palmeiras. O Palmeiras, principalmente agora, que o Rafael Veiga deu uma queda de produção, como está jogando bem justamente o Gustavo Scarpa, que ele já está vendido pré-contrato assinado com o Nottingham Forest da Inglaterra e não baixou o nível. Eu pensei, não, agora o Scarpa está vendido, vai ficar mais do mesmo. Não. Está jogando muito e está suprindo até a falta de um bom futebol do Rafael Veiga, que não está tão bem assim, não sei enumerar o motivo, voltou de contusão, não voltou tão bem assim, não sei se forçar a volta dele ou é a oscilação normal, a temporada é cansativa, mas o Scarpa está sendo um dos destaques do Palmeiras, juntamente com, nesse jogo principalmente, Gustavo Gomes, que se tornou o estrangeiro e zagueiro, o zagueiro maior artilheiro desde 59, quando começou o Campeonato Brasileiro, até hoje, 2022, é o maior artilheiro com o menor número de jogos. A quantidade de gols que o Gustavo Gomes faz no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, o que ele faz é uma coisa assombrosa. O número, porque ele se projeta à frente. Então, isso para técnico, tem técnico que não gosta disso. Zagueiro fica na zaga. Não, ele vai. Ele tem uns lampejos de Davi Luiz na seleção brasileira, que é bom quando o time compreende o que ele quer, né? Porque o Gustavo Gomes, ele vai com tudo para frente e muitas vezes atrapalha o contexto defensivo. Por isso que muitas vezes ele falha bastante, ele se desgasta indo ao ataque. Mas ele se desgasta, faz gol, o time vence. Então meio que dá crédito às cagadas que ele faz lá atrás. E faz, né? Gustavo Gomes é o melhor do Brasil e o melhor... tanto foi eleito o melhor zagueiro do primeiro turno, o melhor jogador do primeiro turno. Ele foi o melhor zagueiro, o melhor jogador. Então, isso mostra o quanto que o Gustavo Gomes é bom. O melhor do continente, o melhor do campeonato que ele disputa. Mas existe falhas, né? Ninguém é perfeito. Senão o cara seria um Beckenbauer, um Maldini. E não é isso. Ele é um bom dentro de um contexto. Dentro de um campeonato brasileiro nivelado, muitas vezes por baixo. Mas ele é competente, sim. Gosto dele. Então, e também uma nota que ele faz também do Palmeiras também é Vanderlan. Nossa, como ele foi uma grata surpresa. Agora, mesmo que o Jorge estando liberado, hoje o Vanderlan é o reserva imediato do Piquerez. Isso é muito bom. Um moleque da base, comprometido, parece ter uma cabeça boa, né? Cabeças boas de molecada, geralmente molecada do futebol fazendo merda, né? Foi até noticiado nos jornais.
Acho por isso que eu acho que o Abel ele abraça muito esse tipo de jogador, tentar focar no futebol. Quem não for, por isso que ele liberou um monte de jogadores também, né? Ele tenta abraçar, ele tenta cuidar. Vai ver quando é parafuso solto, fala, então vai, eu tentei te abraçar, tentei cuidar de você. Você não quis, então até mais ver. Então, e boa sorte. Então isso aconteceu com os jogadores. Os jogadores vão precisar de muita sorte, algumas pecinhas que estão vagando por aí, pelo mundo. Então esse é o Palmeiras. Então, falando do líder, vamos falar a sequência do Palmeiras também, que é importante. O que eu queria citar do Palmeiras, a sequência que vai ser importante, que vai ser o quê? Só Brasileirão e Libertadores. O que o Palmeiras pode fazer? Poupar o jogador, né? E também, ou não ir com força máxima, dependendo do jogo. O Palmeiras vai começar o turno liderando, né? Tem 4 pontos de diferença para o Corinthians, 39 a 35. Sábado agora já volta o retorno, né? A 19ª rodada. E o Palmeiras pega o Ceará, lá no Castelão. Mas tem que ficar de olho aberto, porque na quarta-feira já tem Atlético Mineiro. Será que vai poupar equipe alternativa? Vai tirar algumas peças que estão merecendo descansar por causa do cansaço? Então, Ceará e Palmeiras no sábado. Na terça-feira, dia 3/8, já tem Atlético Mineiro pela Libertadores. Aquela coisa lá. Eu até desejaria que o Palmeiras poupasse, até pela folga que o Palmeiras tem na liderança. Depois do jogo contra o Atlético pela Libertadores, no Mineirão, na próxima quarta-feira, o Palmeiras pega no domingo, pelo Brasileirão novamente, pega o Goiás, então, que vai ser também a prévia também do jogo da volta aqui no Allianz Parque também. Então, seria 2 jogos para poder poupar, tanto contra o Ceará, contra o Goiás. Acho que dá para o Palmeiras ter bom resultado, 2 vitórias, com um time alternativo. Não poupar todo mundo. Não é aquele negócio, tu arranca todo mundo e coloca todo mundo. Não, pera aí. Mas dá para dá para ser feliz. Dá para mexer mais no time. Mesmo o Palmeiras tem um elenco curto, tem qualidade. Então dá para mexer. Dá para ser feliz. Vamos fazer rodar um pouco mais esse elenco, porque para a gente almejar coisas grandes, né? Uma classificação contra o Atlético seria para dar aquela moral, o sprint final para a Libertadores. Depois disso, depois da volta, o jogo contra o Goiás, tem a volta contra o Atlético pela Libertadores. Tem somente dia 13/8 um Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Pode ser aquele jogo lá, se classificou, já pensou o Palmeiras? Lá passou do Atlético, vai pegar o Corinthians e Itaquera. O Palmeiras se dá bem em Itaquera, já pensou? Vai lá e ganha do Corinthians em Itaquera, depois de eliminar o Atlético. Tudo hipoteticamente, calma. Mas tem o quadro reverso. E ser eliminado contra o Atlético Mineiro, dependendo de como poderá ser eliminado, se é que vai ser, e ir para Itaquera. A responsabilidade para ganhar de um Corinthians, dependendo de como seja a classificação, pode ser o Corinthians já pode estar líder, ou o Corinthians pode estar... Já pensou o Corinthians virando líder justamente ganhando do Palmeiras? Eita, imagina a pressão. Então, é jogo decisivo. Nisso aqui não pode poupar. Então, você poupa entre os jogos do Atlético contra Ceará e contra Goiás, pode poupar, beleza. Mas, contra o Corinthians, é ir pro pau. Não pode vacilar. E, depois disso ainda, pega num sábado, o Palmeiras vai lá e dia 13 pega um Corinthians. No outro domingo, mais à frente, no dia 21/8, pega somente um Flamengo no Allianz Parque. Então olha a sequência do Palmeiras. Vai ter jogo de Libertadores, ida e volta contra o Atlético. Depois do ida e volta contra o Atlético, tem o Corinthians. Depois tem o Flamengo. Então o Palmeiras tem tudo para fazer uma jornada épica ou uma jornada trágica. Então esse é o líder. Esse é o Palmeiras. Agora vamos falar do time... falando do líder, do Palmeiras, vamos falar agora do divertido, né? O líder, o divertido e o feio. O divertido, quem é? São Paulo Futebol Clube. Mas o divertido para quem? O São Paulino perguntando para mim. Hein, Ronaldo, me fala quem é. Para mim não tá sendo. O São Paulo em 10º colocado, 26 pontos. Tá bom, tirou o Palmeiras de forma épica, vamos colocar mais aspas, uma só tá pouco, muito, mas 1 milhão de aspas, forma épica que tirou o Palmeiras, né, São Paulino, da Copa do Brasil, né, mas o São Paulo, eu acho o São Paulo divertido, sabe por quê? Quando você não torce pro São Paulo, porque é um time forte no ataque, você pega Caleri, Luciano e Patrick, para mim é uma das melhores linhas de frente do Brasil,
incontestável. Produz muito, né? Quando os três estão inspirados, né? Era para estar Rigoni aqui também, mas só que ele caiu muito. Tanto que ele não tá mais nem tanto fazendo nos planos do Rogério. Mas é um time forte no ataque e é um time fraco na defesa. A defesa do São Paulo é altamente vulnerável. É um time que requer cuidados, né? Pegar a sequencinha do São Paulo. Por que o São Paulo é um time divertido? Eu vou dar motivos também para você, São Paulino e não São Paulino. Eu, não São Paulino, acho divertido porque vou pegar essa sequência aqui só de Brasileirão, tirando torneios Copa do Brasil e Sul-Americana, focando só no Brasileirão. 4 jogos, São Paulo, 4 empates. Sim. Um 0x0 com o Atlético Mineiro, de forma até que heróica, que segurou o Hulk, né? Hulk que vem caindo pelas tabelas, né? O Hulk contra o São Paulo foi engolido. O Hulk contra o Corinthians também parece que ele estava meio low profile, assim, bem devagar mesmo. Acho que batizaram a água do menino, não é possível. Mas um 0x0. Depois disso, empata em 2x2 com o Fluminense em casa. Vai lá pro Rio Grande do Sul, empata em 3x3 com o Internacional e empata em casa. Isso de forma, não vou dizer que vexatória, mas de forma até que surpreendente. No péssimo sentido, não no bom sentido dizendo, 3x3 com Goiás. Então 0x0, 2x2, 3x3 e 3x3. 4 jogos. O São Paulo poderia produzir 12 pontos. Só somou 4. Por isso que ocupa a décima colocação com 26 pontos. Se o São Paulo tivesse ganhado pelo menos um desses jogos, já estaria num grupo mais à frente, mas está em décimo. Mesma pontuação com o Santos. Santos que jogos até estava olhando para a parte de baixo da tabela. Então é complicado. O que o São Paulo quer da vida? É divertido para mim que não torço pro São Paulo, isso eu sei. Porque o São Paulo Fluminense que ficou 2x2. Super divertido porque era ataque, defesa, ataque e defesa. Ataques muito bons, defesas muito ruins, dos dois. Então por isso que os ataques deram certo. Um dos pontos fracos do São Paulo, eu falei dos pontos fortes, que é Caleri, Luciano, Patrick, até certo dia, até Rigoni, mas Rigoni caiu um pouco de produção, mas a zaga do São Paulo, meio que muito remendada, sem ter um Miranda nos seus melhores dias, e na posição certa. Não adianta você ter um Miranda muito bem e botando só com um zagueiro e botando para correr atrás de moleque, o Miranda não dá certo. O Miranda só dá certo com 3 zagueiros e ele sendo o cara da sobra. Porque ele não tem mais velocidade, ele tem a técnica. Muitas vezes a cabeça pensa, mas o pé não obedece. Então, tem que ser inteligente. Isso é falha do Rogério, de escalar melhor o Miranda, né? Então, por isso eu acho que o São Paulo é divertido. Mas só que o goleiro fraco, o Jandrei não passa aquela segurança. É bom goleiro, só bom, regular para bom. Vai lampejos de goleiro bom, assim, bom no sentido de beirando o ótimo. É um bom, aquele bom xoxo, né? É aquela nota C, aquela nota 6 para poder passar de ano, não ficar de recuperação. É o Jandrei. E tem Thiago Couto, que é o tal, acho que ele está encarnando o espírito do chama-gol. Isso mata qualquer zaga, porque a zaga olha para trás e vê um goleiro que não tem confiança. O goleiro sem confiança olha para a zaga que não inspira confiança. O que isso acontece? O São Paulo vai lá e faz 3. Toma 3. Em casa, contra o Goiás. Então, Goiás, que estamos falando de Goiás, 14º com 22 pontos. Está atrás do São Paulo. Então, quem está atrás do São Paulo não está bem. Porque o São Paulo em si, no brasileiro, também não está tão bem assim. Então, o São Paulo está meio de tabela. Goiás está olhando mais para baixo. São Paulo com 26 pontos, Goiás com 22. Foi legal o empate em casa 3x3, da forma que foi, no último minuto, gol do Pedro Raul. Foi? Não sei. Por isso que eu falo, pra mim, é diversão ver jogo do São Paulo, porque até o último minuto pode acontecer alguma coisa. Pro São Paulo vencer, empatar, ou pode o São Paulo perder também, ou levar um empate com gosto de derrota. Então, o Palmeiras é o líder, o São Paulo é o divertido. Por causa disso, é diversão para todo mundo, entretenimento para a família, a não ser que seja uma família São Paulina que quer matar. Então, falei desses jogos, 4 empates, esses 4 empates no Brasileirão que segurou o São Paulo na tabela. Eu vou falar a sequência São Paulina, que o São Paulo, pasmem, né? Não está bem no Brasileirão, mas está em 3 competições.
Palmeiras só tá em 2, São Paulo tá em 3. Tá em Sul-Americana, tá em Copa do Brasil, está em Brasileiro, tá vivo nas 3. Mas vamos até onde com esse time, que não é time, são bons jogadores que não deram liga ainda, né? Parece 2 times diferentes em campo. Do meio para frente é uma coisa, do meio para trás é outra. Então, é o time que faz 3, mas leva 3. O São Paulo em 4 jogos fez 8 gols, mas levou 8. Que time que em 4 jogos, em seguida 3 jogos também, toma 8 gols. É muito gol que toma. E gols que podem ser evitáveis. Então, por isso que o São Paulo. E agora o São Paulo vai ser testado nessas 3 competições. Eu vou falar aqui a sequência do São Paulo, o que pode poupar, o que não pode poupar, né? Que é os jogos à vera. Se bem que os jogos do São Paulo nas competições em Copas, né? Copa do Brasil vai pegar o América Mineiro. Desculpa, peraí, né? Mas o São Paulo hoje é muito melhor que o América, né? Se entrar com medo do América, parei, né? Então, e na Sul-Americana, torneio continental, pega o Ceará. O São Paulo está na frente do Ceará no Brasileirão e está na frente do América Mineiro. Se o São Paulo não chegar e atropelar os 2, espera lá, né, gente? Então, o São Paulo tem que passar pelo menos dos 2. Aí o Brasileirão nisso fica... O São Paulo não pode vacilar muito, por quê? Senão vai começar a olhar muito para baixo. Vai olhar para as Copas? Beleza, mas tem que ir a fundo e vencer. Uma das 2, ganhar as 2, mas não esqueça do Brasileirão, São Paulo. A sequência do São Paulo, vamos lá, né? Sem mais delongas. Quinta-feira agora, dia 28/7, já pega o América Mineiro, no Morumbi. Partida válida pela Copa do Brasil. No domingo, a seguir à frente, pega dia 31, pega o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão, né? Só que o São Paulo, eu até falaria que o São Paulo poderia poupar, por quê? Porque o Atlético Paranaense também vai jogar torneio continental e o São Paulo também. E o São Paulo vai pegar o Ceará na outra quarta-feira pela Sul-Americana, dia 3/8, né? Então, o São Paulo tem que... Será que vai poupar com o Atlético Paranaense? Porque vai ter jogo de mata-mata contra o América Mineiro numa quinta. Domingo, Brasileirão com o Atlético Paranaense. Só que é lá. É difícil ganhar lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Volta para São Paulo para jogar a partida da ida na Sul-Americana contra o Ceará. No sábado, volta para pegar pelo Brasileirão só um Flamengo. Só. Se bem que o São Paulo leva sorte no Flamengo, né? É estranho demais. O Flamengo há anos é melhor que o São Paulo. Mas, se você for cravar na loteria esportiva vitória do Flamengo, você periga muito, mas muito você perder, porque o São Paulo dá muita sorte, né? Sorte aliada com competência do São Paulo e incompetência do Flamengo. Vamos falar a verdade, não é somente sorte, mas o que se produz também. O São Paulo leva os jogos contra o Flamengo como se fosse uma final de Copa do Mundo. É o que deve se fazer, né? Contra o adversário que é nitidamente mais forte. Você tem que ganhar na raça, não vai na técnica, vai na raça. Depois disso, o São Paulo tem a volta. Depois de pegar o Flamengo pelo Brasileirão no final de semana, num sábado, já tem a volta da Sul-Americana numa quarta-feira contra o Ceará. E lá no Castelão. Então o São Paulo tem que fazer o jogo da ida, tem que poupar contra o Atlético Paranaense, penso eu, ou pelo menos mesclar um pouco, vencer bem no Morumbi, né? A partir do momento que você poupou um jogo, vence bem para ir um pouco mais tranquilo contra o Ceará para poder classificar. Tendo que um jogo antes foi contra um Flamengo, né? Que vai ser desgastante. Não sei se contra o Flamengo o Rogério vai poupar, né? Se poupar é perigoso, né? Tomar uma surra, uma sova. Depois disso tem Brasileirão, São Paulo e Bragantino, né? Ok, dá pra ir com um time mesclado, né? O São Paulo é melhor que o Bragantino, né? O Bragantino que oscila, né? Tá na frente, né? O Bragantino Brasileirão tá em oitavo no momento com 27 pontos. O São Paulo tá com 26 em décimo, mas dá jogo. Pra mim estão os dois times no mesmo nível, né? Então, mas por tudo, por camisa, por representatividade a nível de futebol, o São Paulo é melhor que o Bragantino, né? Se entrar com medo de um Bragantino, fecha também, né? Isso no domingo, né? No dia 14/8, no dia 18, na quinta-feira, 18/8, pega o América. Sabe aquele jogo da ida, que eu falei, o primeiro jogo? Aí é a volta. Pega o América Mineiro no Independência. Vai contar muito como é que tá sendo o São Paulo no Brasileirão, o São Paulo na Sul-Americana. E para poder jogar a volta da Copa do Brasil. E
Passado tudo isso aí, se o São Paulo classificou ou não nas Copas, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, para fechar esse ciclo São Paulino, o São Paulo pega somente o Santos na Vila Belmiro no dia 21/8. Então, estamos quase já começando o mês de agosto. Até o dia 21, o São Paulo vai ter jogado por volta de uns 1, 2, 4, 6, 8 jogos. Até o dia 21, a sequência de 8, uma estilingada que não para. Em 3 dias, São Paulo vai estar em campo. Esse é o tal do ônus e o bônus de você estar em 3 competições. Eu acredito que em uma delas o São Paulo caia, porque é muito difícil. Vai ser jogo, apesar de ser contra adversários relativamente fracos, como o América Mineiro, como o Ceará, é muito difícil a carga física, emocional, futebolística de São Paulo suportar 3 competições. Eu não vejo o São Paulo com um time para isso. O São Paulo tem boas peças, mas não tem um time que possa passar essa confiança, até para o próprio torcedor são paulino, né? Aquele mais racional, aquele que pensa. Então o São Paulo é o divertido, porque pode acontecer qualquer coisa com o São Paulo. Então o Palmeiras é o líder, o São Paulo é o time divertido. Vamos falar do feio? Agora o meu feio favorito. Quem é o feio? É o Corinthians. Eu chamei o Palmeiras de líder, chamei o São Paulo de divertido, né? Mas divertido no sentido até meio que pejorativo, porque é diversão para quem não é São Paulino, né? Então esse divertido não é tão legal assim. Eu chamo o Corinthians de feio. Aí você vai falar, já tá criticando o meu Corinthians. Mas não, calma, gente. É o feio do que? No que se produz, mediante ao time que tem. Mas o Corinthians tá muito bem. O Corinthians está em competições. O Corinthians está em Copa do Brasil. O Corinthians está em Libertadores. O Corinthians está muito vivo, muito bem, obrigado, no Brasileirão. Então, mas por que você chama o Corinthians de feio? É o líder, é o divertido e o feio. Por que o feio sobrou o Corinthians? Porque o Corinthians pode produzir muito mais que isso. Se a gente falar aquele Corinthians antes dos reforços, o Corinthians do Mancini, o Corinthians do Silvinho, aquele time, se você pegar vídeos um pouco mais antigos aqui do canal, eu falava, eu acho que o Corinthians vai fletar para cair. E o futebol era para isso, era sofrível. Começou a chegar o pessoal. Chega o William, chega o Roger Guedes, chega se incorporando junto a Cássio, Fagner, tem Renato Augusto, aí chega um Yuri Alberto, chegando agora um Balbuena. Falei, opa, agora o Corinthians, o sarrafo do Corinthians que estava aqui embaixo, olha, aumentou. Se o Corinthians hoje é um vice colocado na segunda posição no Brasileirão, está vivo na Copa do Brasil, está vivo numa Libertadores, com chances em todas. Com o Goianiense, então nem se fala. Contra o Flamengo, eu acho que vai ter jogo duro. Não vai ser 2 surras, eu acredito que não. Até pelo que o Flamengo está apresentando, ou não apresentando. Esse time é um bom time e tem bons resultados, mas não tem boas performances, oscilações. O que o Palmeiras tem de oscilação de performance, o Corinthians tem oscilação até de resultado. Por isso que o Corinthians ainda não é líder. Com esse vamos colocar as aspas de novo, futebolzinho, que é futebolzinho à vista dos outros. O corintiano tá vencendo, tá com garra, tá com comprometimento, fechou, não precisa mais nada. É que geralmente quem rotula, no caso, um Abel Ferreira é um retranqueiro, é um sem repertório. O Corinthians é um futebolzinho, o feio, né? Os jogos, a sequência, a tabela mostra diferente. O Corinthians é competitivo, oscilante, titubeante também, e tem peças para produzir mais. Por que eu rotulei o Corinthians de feio? Então por isso que eu falo, não critique somente pelo título do vídeo, mas tenha o prazer ou desprazer, dependendo do seu gosto ou não gosto, veja o vídeo, né? Antes de falar, o Ronaldo criticou. Não, mas pode ser o feio, o divertido pode ser uma crítica e o feio pode ser um elogio dentro de uma situação, né? Então é bom a gente usar um pouquinho a inteligência, né? Tem gente que não usa, né? É complicado. Vamos lá. Por que eu falo que o Corinthians é o feio? Eu vou falar a sequência corintiana que teve. Vou falar 5 jogos do Corinthians passados, só focando em Brasileirão. Porque o Corinthians é o feio. As performances são feias do Corinthians no sentido de
performance um pouquinho feia, resultados um pouquinho feios, um pouquinho bonitinhos, né? Bonitinho é o feio arrumadinho também, né? Não, se alguém te chamar de bonitinho, não fica feio, não sorria. Você pode ser muito ser um feio arrumadinho. E o Corinthians, que tomou na despedida do Fred 4-0, né? Maracanã lotado, aquela festa. O Corinthians não viu a cor da bola, né? Foi 4-0, poderia ser muito, mas muito mais. Foi o Corinthians abaixo, olha o feio aí. Aí na rodada seguinte, o Corinthians vai pra Itaquera e não ganha do Flamengo. O cara acabou de chamar o Corinthians de feio e enfiou 1-0 no Flamengo, sim. Esse é o feio que eu tô falando. É o 4-0 pro Fluminense, chega em Itaquera, toma 4-0 no Fluminense, chega em Itaquera 1-0 no Flamengo. Eu esperava aqui, toma 4 no Fluminense e vai ser 4 ou 5 pro Flamengo. Eu pensei, quieto, mas pensei, 1-0 pro Corinthians. Mas rapaz, sério mesmo? Eu olhei, esfreguei o olho aqui, falei, não, tô vendo demais. Não, 1-0. Quando eu fui riscar aqui no papel Corinthians 1-0, eu falei, sério mesmo? Fui puxar na relação de jogos? Sim. Em Itaquera 1-0 pro Corinthians. Pasmem, mas foi. Tomou 4-0 do Fluminense, tomou vergonha na cara, o feio foi lá e ganhou do Flamengo. Só que o feio, olha lá o feio de novo. Viajou, foi pra Fortaleza, pelo Brasileirão. Aí toma de 3-1 do Ceará. Pô, o Corinthians tava bem, tava jogando direitinho, hein? Aí pum, tomou gol. Puta merda, hein? Puta merda pro corintiano, pra mim foi ótimo. Eu gritei gol pra caramba. Adorei. 3-1 pro Ceará. Aí chega, volta pra São Paulo, pra Itaquera. 3-1 no Curitiba. Obrigação, beleza? O Curitiba é fraco. Beleza, ganhou. Aí, o Corinthians se manteve. Aí, o Corinthians vai pra Belo Horizonte, pega o Atlético Mineiro. Vai, não. O Flamengo foi um acidente, ganhou de 1-0. Do Atlético vai tomar uma surra. Saiu 1-0 pro Atlético. Eu falei, opa, é hoje, me inflei, eu enchi meu peito de orgulho. Só que depois de tomar a virada, eu não entendi isso. Eu vi a virada do Corinthians e falei, caraca, isso é aquela coisa o pênalti infantil, mas que foi pênalti, sim, não tem discussão. A forma do empate, o Hulk, sei lá, ele tava muito estranho, não era aquele Hulk, aquele trator que sai derrubando todo mundo. Não, tipo, ele tava perdendo, ele teve uma disputa, ele perdeu no jogo de corpo pro Duqueiroz. Eu vou repetir de novo, bem pausadamente, devagarzinho. O Hulk perdeu disputa para Duqueiroz. Mas, tipo assim, o Duqueiroz deu no ombro dele, o Hulk voou longe. Falei, não, tem coisa, peraí, como assim? O Duqueiroz, gente. Eu não tô falando do César Sampaio, eu tô falando do Duqueiroz. E o Hulk caiu, sério, caiu no chão. Falei, não, tem coisas aí. Mas ganhou. Bem, mal, venceu ou não venceu? Corinthians 2-1, 2 gols de Fábio Santos. Merecido pelo que o Atlético não produziu. Eu esperava sim. Não vai ganhar o Atlético. Aqui, Corinthians ganha de 1-0 do Flamengo. Que nada. Tomou 2-1. Então esse é o Corinthians feio. Por quê? A oscilação do Corinthians atrapalha o Corinthians em ser líder. A mesma oscilação do São Paulo que atrapalha o São Paulo subir na tabela. O Corinthians era para ter sido líder se não fosse essas oscilações de... Poxa, 3-1. Mesmo lá no Castelão, em Fortaleza, não era para perder por 3-1 pro Ceará. E no caso, tomar 4 de um Fluminense, né? O jogo da empolgação, do Fred, não sei o que jogo épico, para poder fazer um DVD, para guardar para a família. Mas, os Corinthians tivessem um pouco mais de pontos, dava para mais estar empatado com o Palmeiras, dava sim. Mas vacilou. Então, por isso que faz o Corinthians feio. Que é o Corinthians que tem atuações oscilantes e também resultados que oscilam demais. É o mesmo Corinthians que chega no Maracanã e no Castelão, perde de 4-0 do Fluminense, 3-1 para o Ceará, pega um Flamengo, ganha de 1-0 em Itaquera, pega o Atlético Mineiro no Mineirão, 2-1. Então esse é o Corinthians. É o bonitinho, né? Não é tão feio. É o feio arrumadinho. O Corinthians bem arrumadinho vai dar muito trabalho sim. Então, ainda mais com essa leva de jogador que chegou, que deu mais corpo ao time, deu mais corpo e deu responsabilidade. Agora o Corinthians agora não é o patinho feio, aunque só o Palmeiras é forte. Não. O Corinthians hoje tem responsabilidade sim. Hoje tem um time muito forte, uma folha salarial altíssima. Tem, não será
Não sei, também não me interessa de onde é que o Corinthians está tirando dinheiro. É empréstimo bancário, é roubo, o Duílio faz parte da máfia italiana, não sei. Mas o Corinthians está contratando. Você quer jogador? Toma, agora joga. Então agora o português, o Vitor Pereira, tem que botar o time para jogar. E tem que melhorar as performances. O Corinthians é segundo colocado com 35 pontos no Brasileirão. Tá na Copa do Brasil, tá no Libertadores. Porque tem méritos. É o feio com méritos. Então tem méritos, né? Vamos falar a sequência corintiana, que não vai ser fácil. Vai ser a mesma estilingada que o São Paulo. Eu coloquei aqui 7 jogos. Como é que vai ser a sequência corintiana? A super sequência corintiana. Quarta-feira agora, dia 27/7, já pega o Atlético Goianiense. Lá. Mata-mata, Copa do Brasil. Aí vem para São Paulo, pega um Botafogo. Pelo Brasileirão. Em Itaquera. Dá pra poupar, né? Um jogo desgastante contra o Goianiense. Vem pra São Paulo, opa. Bota um carinha lá. Bota o Carlão, né? O Carlos Miguel no gol. Bom goleiro, né? Então, sei lá, deu conta do recado, né? Dentro do possível, né? Eu acho que aquele golaço que ele tomou do Keno não teve culpa. E é personalidade, tranquilo, não é afobadão, né? Né, Thiago Couto? Né? São Paulino adora falar de goleiro. Meu Deus, coitado. Aí, depois disso, vamos dizer que o São Paulo, o Corinthians no domingo, no sábado, poupe contra o Botafogo. Porque na terça-feira à noite já tem somente um Flamengo pela Libertadores. Vixe, a Libertadores chegou. E o Flamengo nesse bicho papão todo não, corintiano. Não, dá. Eu acredito. Como o Palmeiras voltou se o Corinthians perca, é óbvio. Mas também acredito no Corinthians que vai endurecer sim nos 2 jogos. Tanto que eu acho que um jogo vai dizer muito ao outro. Se tiver um jogo mais disputado, em Itaquera, no Maracanã também há de ser. Mas se já tiver uma sua por um dos 2 lados, eu não sei se vai ter a remontada. Mas eu acredito que dia 2/8, na Libertadores, Corinthians e Flamengo vai fazer parar São Paulo, parar o Brasil, porque vai ser um jogaço. Já na próxima terça-feira, dia 2/8. Aí o São Paulo, o Corinthians, depois de um jogaço que penso que vai ser contra na Libertadores na terça, só no sábado vai pegar um Avaí na ressacada. Acredito que aí sim vai poupar muita coisa, porque vai ser um desgaste muito, muito forte contra o Flamengo, né? Contra o Avaí dá pra dar aquela poupada legal. E dá pra pontuar também, né? Um empatezinho na ressacada. Avaí tem 16º, pô, dá, né? Não é besteira pensar nisso não, dá, um pontinho, um time já pensando com a cabeça no Flamengo. Por que pensando no Flamengo? Porque na outra terça-feira, dia 9/8, Flamengo e Corinthians, a volta da Libertadores. Então tem que poupar, não sei se vai tirar 11, colocar 11 mais cabeça no Flamengo. Por quê? Porque dá, não vai ser vai o flamenguista pensando que vai ser 2 surras, não vai. Não vai. Aí passou esses 2 confrontos com o Flamengo, aí e a volta. Corinthians classificou, Corinthians caiu fora. Aí volta para Itaquera, que legal, voltando para casa. Para pegar só um Palmeiras. Hoje, no dia que está sendo gravado esse vídeo, o líder do campeonato. Já pensou? Se eliminar o Flamengo pegando um Palmeiras, nossa, imagina Itaquera lotada, aquela pressão, aqui ninguém vai sair vivo. Mas e ser eliminado? E a forma que for eliminado contra um Flamengo no meio de semana, pegar um Palmeiras no sábado, dia 13/8, véspera de Dia dos Pais. Como é que vai ser esse derby? Nossa, eu tô esperando que seja com classificação, com coisas cabisbaixo, pro Palmeiras chegar lá e vença em Itaquera. Mas vai pensando que é só assim. O script já tá montado. O Corinthians vai perder pro Flamengo e o Palmeiras vai atropelar o Corinthians, porque vai estar de cabeça baixa. Só no papel. A bola lá dentro é muito, mas muito diferente. Aí depois disso, não contente num sábado o Palmeiras jogando contra um Corinthians, classificado ou não, depois dos jogos contra o Flamengo, no sábado pelo Brasileirão, né? Que sempre é jogo de vida ou morte. Na quarta-feira seguinte, dia 17/8, pega o Goianiense, sabe? Lá pela Copa do Brasil, aquele jogo longínquo, distante, que foi disputado dia 27/7, o Corinthians tem a volta em Itaquera. Vai depender muito. Vamos supor uma situação favorável ao Corinthians. O Corinthians vai lá, elimina o Flamengo, ganha do Palmeiras. Vai pegar um Goianiense, mas eu acho que atropela o Goianiense. Mas
que, agora eu pensei pelo lado bom, o lado ruim corintiano, ser eliminado pelo Flamengo, pega o Palmeiras, toma uma costa do Palmeiras, 2 ou 3-0 em Itaquera. Em Itaquera de novo vai pegar um goianiense, dependendo de como for o jogo da ida, vai ser uma pressão, aquela coisa. Depende, o copo meio cheio, meio vazio, é o olhar do adversário, o olhar do corintiano. Então esse é o feio, esse é o Corinthians. Feio pero no mucho, né? Eu falando um Corinthians feio, em segundo colocado, em Copa do Brasil Libertadores. Mas como tem São Paulino, flamenguista, santista, como perguntasse para o Fortaleza, o torcedor do Fortaleza, você gostaria de ter um time feio em segundo colocado? Ele fechava na hora. Então é feio pero no mucho, né? É o feio só para poder dar aquela graça pro vídeo, porque tem o líder Palmeiras, tem o divertido São Paulo e tem o feio Corinthians. Mas esse foi a primeira parte do Brasileirão, já projetando como é que vai ser a continuação da temporada e como é que vai ser quando acabarem esses jogos de ida e volta das Copas, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, como vai ser? Palmeiras focando em Brasileirão e Libertadores, porque caiu fora na Copa do Brasil. São Paulo em 3 frentes, Corinthians em 3 frentes. Então, não, grandes jogos. Depois de tudo isso aqui, eu quero voltar, até depois para poder fazer algum vídeo, para poder falar como é que foi o meu prognóstico. Será que deu tudo certo como eu queria? Será que todo mundo poupou como tinha que poupar? Será que o Palmeiras permanece líder? O Corinthians toma? Eu quero muito saber como é que vai ser o derby em Itaquera. Será que o Corinthians no derby já pode assumir a liderança? Assume antes ou não? O Corinthians cai e, portanto, focar nas Copas? Não, ninguém sabe. Eu não sei. Eu torço, mas mesmo sem saber das coisas. Então é isso. Esse é o futebol. Vídeo comprido, vídeo longo, mas fala de 3 times. Fala o que aconteceu e a projeção para a temporada. Tinha que ser longo mesmo, mas é muito bom. Gosto disso. É um desabafo, é uma forma gostosa, descontraída de poder falar com vocês. Mas é isso. Não julgue o título do vídeo somente pelo título. Veja o conteúdo. Por que o Palmeiras é líder? Por que o São Paulo é o divertido? Por que o Corinthians é o feio? Né? Então pense antes de apenas abrir a boca e falar.